Energia radiante, estamos aqui com mais um convidado no nosso Workcast direto da Infra FM. Nós vamos agora falar com Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila, uma empresa de dados, análises, conteúdo e mídia para o mercado imobiliário comercial. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua visita e por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e espero poder contribuir aqui à altura. Ah, com certeza, porque você tem muito conteúdo. E aproveitando, Gê, eu queria que você contasse como é que você chegou até aqui, né? Contar a sua trajetória, você mesmo se apresentando, como você construiu a sua trajetória. Legal. Bom, eu sou Giancarlo Nicastro, casado, 3 filhos, engenheiro civil de formação. Comecei minha vida na Gafisa, acho que todo engenheiro em São Paulo estagiou na Gafisa, não existe não estagiar na Gafisa. Lá eu tive a oportunidade de pegar uma obra desde a fundação até a entrega de chaves, foram quase 3 anos, não, um pouco menos, né? Naquela época a gente fazia de 18 a 24 meses uma obra. Aí eu tive colegas de faculdade que me convidaram para ir para a Odebrecht, na época residencial também, a Odebrecht era a OEI, Odebrecht Empreendimentos Imobiliários, depois virou residencial, realizações imobiliárias. Lá eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas. Eles tinham a política de você ser dono do negócio. Então você passava da prospecção do terreno, da compra, aprovação de projeto, incorporação. Era muito legal porque você via o todo, né? Lá eu fiquei quase 6 anos. De lá fui convidado para ir para a Cyrela, Brasil Realty, na parte de residencial. E eu me consolidei na Odebrecht. Quando eu passei por todas as áreas, a área que eu mais me identifiquei foi negócios. Eu sou muito comunicativo, adoro falar, conversar, etc. E aí tive uma oportunidade que eu conheci o Rafa Horn, o filho do seu Hélio, do seu Eli. E aí o Rafa me chamou para tomar um café e aí ele acabou me convidando para ir para lá montar uma área de novos negócios lá, em 2009 para 2010. Eu fiquei lá até 2012, metade de 2012, e aí eu tive a oportunidade de ir para a CCP, que era a empresa de properties. Não é um grupo, as pessoas confundem, era uma outra empresa do Eli, um outro investimento com outros acionistas, mas que chamava Cyrela Commercial Properties. E lá na CCP, uma empresa de properties, ela tem uma dinâmica muito diferente. Na Cyrela eu tinha que comprar 10 terrenos por ano. Na CCP, às vezes, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, porque é a empresa que vive de renda. Às vezes você botar um caminhão de dinheiro no investimento errado pode prejudicar. Então, tem um ritmo diferente, eu muito acelerado, querendo olhar para o mundo, aquela ânsia, etc, etc. Eu peguei, fui fazer um curso de Business English em Nova York, 30 dias, peguei a Páscoa judaica com a Páscoa nossa, tradicional, né, católica, deu quase 30 dias de feriado, fui para lá, fiz alguns contatos e falei, vou embora para os Estados Unidos. E aí nessa de ir, conheci um americano que vinha para o Brasil fazer avaliação de imóveis e ele não tinha dados para fazer o trabalho dele. E aí nos apresentaram, ele falou, olha, porque a minha ideia era, ele vai me apresentar e eu vou falar, quero ir para os Estados Unidos. Aí a gente se conheceu e ele falou, eu tenho uma ideia melhor, você não quer fazer no Brasil uma empresa? A gente vira sócio e monta a Sila, etc. Eu falei, pô, com o maior prazer. E aí nisso a gente funda a Sila junto, em 2015. Nesse meio tempo de CCP, eu fiz um MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócio. Em 2015, fundamos a Sila no Brasil para atender a América Latina. Sila, Sistema de Informação Imobiliária Latino-Americana. Começamos no Brasil, nosso projeto inicial era Brasil, México e Colômbia. Hoje nós cumprimos os 3 países, 10 anos depois. E a gente tem agora, esse ano, a gente está lançando mais uma missão que é expandir para mais 5 países na América Latina. Então a gente já está começando a coletar dados na Costa Rica, a gente vai para o Panamá, a gente vai para o Chile, para a Argentina e para o Uruguai. Legal. Um pouquinho da história. Muito bem, muito bom. Pô, Jean, legal. E trajetória, né? Você foi grandes consultoras, grandes incorporadoras. Graças a Deus, e uma boa carreira aí, né? Até chegar nos próprios dados que você necessitou também ao longo desse processo, né? Nunca imaginei trabalhar com dados. Imagina, fui fazer engenharia para trabalhar em obra, em construção. E, Caio, hoje, além de dados, eu sou professor em 3 faculdades, que eu nem mais fora do nosso Sila Academy. E queria só ir para os Estados Unidos. Eu só queria ir para os Estados Unidos.
Um sonho americano. Mas que legal, cara, que legal. Linda trajetória aí. Viu? Obrigado. Muito legal. Jean, falando um pouquinho sobre monitoramento, então, né? Você monitora as informações aí dos escritórios, né? O comportamento, tanto Brasil, América Latina. Isso. Né? Como você vê a evolução dos escritórios e dos workplaces nos últimos anos, né? Depois da pandemia, toda essa mudança, como você enxerga esse movimento aí, olhando essa análise? Então, os movimentos não foram muito distintos, né? A gente tem que separar um pouco que a nossa sede é em Dallas, nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho uma presença muito forte nos Estados Unidos, do headquarter da empresa, do desenvolvimento da tecnologia. Eu estou sempre lá nos Estados Unidos. A operação se restringe à América Latina. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a América Latina, mais especificamente México e Colômbia, se comportou muito igual. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a questão do working from home, o home office lá, é muito mais maduro. Eles têm já isso muito evoluído. Quando eu montei a Sila em 2015, a Sila já trabalhava lá fora 3 vezes por semana no escritório e 2 em casa, antes da pandemia, em 2015. Então, o modelo para lá, ele aculturado, eles continuam ali ainda tendo dificuldade de atrair as pessoas. Ali é uma outra coisa. Quando a gente traz para a América Latina, a pandemia ela serviu para muitos aprendizados. Obviamente, nunca é bom falar a pandemia foi excelente mas ela foi uma coisa que fez uma disrupção na forma do trabalhar, né? Então, o que a gente vê hoje? As empresas, obviamente, com esse modelo híbrido, que é o que veio para ficar e é o que está acontecendo, elas reduziram seus tamanhos e elas optam por estar em lugares mais premium. Então, ela tem uma rotatividade maior de pessoas, então ela não precisa daquele espaço 1 para 1, eu tenho um funcionário, preciso ter uma posição, mas ela quer ter um ambiente mais acolhedor para poder atrair ou reter funcionários. Hoje, acho que o maior desafio das empresas é reter funcionário. Então, aquela coisa que a gente vivenciava lá em 2015, 17, 18, o modelo Google de ser, né? No final do dia, quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, começa a entender por que o Google faz o que faz, é para manter você no escritório mais tempo trabalhando para eles, né? Não é bonito, eu sou muito legal. É intencional. Exatamente. Só que aquilo virou o modelo ideal de trabalho, né? Então, essa flexibilidade, ela veio para ficar. Então, hoje as pessoas, elas têm que ter alguma conexão com a empresa, não é mais só salário, não é mais. Isso é na América Latina inteira. Mesmo que a gente tenha um problema econômico, que a gente está com a inflação alta, juros altos, tem muita gente que se nega a trabalhar se não for híbrido, se não tiver uma identidade com a empresa. Só que o que a gente viu aqui, né? O mercado ele passou por um momento ruim, a gente teve muita devolução, 2020, 21, 22 foram muito, assim, a questão era, será que os escritórios vão sobreviver? Todo mundo achou que ia trabalhar de casa. E hoje está mais do que provado que o escritório é fundamental para disseminar cultura, para crescimento. Como é que você aprende à distância, né? Eu sempre aprendi com o meu chefe do lado, o dia a dia, a troca. Não tem como você trocar isso por uma tela de computador. Então as pessoas entenderam isso, elas estão aprendendo a lidar. A gente também está vivendo um conflito de gerações dentro dos escritórios, né? Essa juventude que está chegando com 20, 21 anos, que teve o seu final de faculdade online, que não teve aquele momento de estágio, vem com uma ideologia muito, assim, equivocada do que é a vida profissional, porque as pessoas têm que aprender que trabalho é trabalho, por mais que você queira transformar o ambiente, que você queira transformar aquilo numa coisa acolhedora, assim, no final do dia você está lá para ser educativo, para ganhar dinheiro, fazer a empresa crescer, performance. Então a gente vê hoje os escritórios, todo mundo voltando, então os escritórios estão aquecendo de novo, só que de uma outra forma, nessa forma mais intimista. Hoje não é um absurdo você chegar no escritório e ter uma sala parecendo uma sala de estar, né? Que as pessoas fazem uma reunião no sofá, que as pessoas têm um ambiente mais tranquilo, mas o mais importante é como que as pessoas estão se relacionando com os ambientes, e é isso que está mostrando agora, né? É isso que a América Latina está passando por essa transformação. Então, não existe mais aquele modelo tradicional antigo, aquele escritório, muitas divisórias, é uma coisa mais colaborativa, mas é uma coisa mais moderna, né? Então, os escritórios antigamente você fazia um layout, você ficava 5 anos, que era o prazo do contrato, e aí você renovava algum móvel que estragou, mas continuava. Hoje em dia não. Móvel, e não Exato. Layout, né? Hoje já tem várias ferramentas que você monitora se aquele ambiente está sendo usado ou não, já adapta para transformar aquilo em uma coisa mais produtiva, porque você não tem mais espaço para errar.
Então, se você optou em reduzir o seu tamanho, você precisa fazer daquilo algo produtivo. Né? Uma frase que eu sempre falo, né? Qual é o metro quadrado mais caro de São Paulo do mundo? Aquele que você paga e não usa. Não é a Faria Lima, não é. Então, as empresas estão aprendendo a ter essa conscientização e estão olhando mais para o funcionário, né? Eu acho que essa é a questão, né? O funcionário hoje está com mais voz, mas ele também precisa aprender que ele precisa trabalhar, né? Então, acho que esse é o... Aquele metro quadrado, ele tem que se pagar. Tem que se pagar, No exato. final do dia, ele tem que se pagar. Exato, a gente sabe se divertir, a gente gosta, a gente adora fazer happy hour, mas a gente tem que trabalhar duro para merecer aquilo. Não adianta a gente só querer o conforto, só querer a flexibilidade. Só a parte legal. Exato, exato. Ah, toda a cesta do sushi, toda a quinta o tobogã, tudo. Não é só isso, a vida tem que performar, né? Tem que andar. Tem que andar. Isso é verdade, né? E olhando um pouquinho já na mudança do perfil das empresas, né? Dos ocupantes, quais os setores que estão se destacando assim mais nesse período que vocês estão analisando? Então, historicamente, e foi até uma reflexão que a gente teve durante a pandemia, o maior setor que ocupa escritórios no Brasil é o setor financeiro. No mundo inteiro, não só no Brasil. E foi o primeiro setor, lembra na época XP, todo mundo vai trabalhar de casa, Itaú mandou todo mundo para casa. Então foi o setor que mais estremeceu em relação ao trabalhar de casa, né? E por, assim, nenhuma surpresa, para zero surpresa de quem tem clientes como o setor financeiro, não tem como se trabalhar só de casa, né? Tem parte que consegue, tem parte que não consegue dentro da estrutura. Esse começa aquele choque cultural, porque ele pode e eu não posso. E aí você começa a ter aqueles embates. Então, o setor financeiro é um setor que continua expandindo, continua trazendo de volta para os escritórios e crescendo. Um outro dado no Brasil que também não era para ser diferente, né? O governo voltou a expandir os escritórios, voltou às ocupações. Então é um órgão que está aí voltando com tudo. E o setor de tecnologia. Muita gente acha que por trabalhar em tecnologia a empresa vai trabalhar de casa. Mas você tem toda a segurança da informação, a velocidade da internet. A gente tem problemas estruturais na América Latina que não comportam esse trabalho de casa porque é legal, tem muito trânsito, então vou ser mais produtivo. Na teoria, sim. Mas na minha casa, moro em Perdizes, Zona Oeste, para minha filha estudar na pandemia, tinha que ter 2 provedores de internet. Eu não estou morando distante, afastado. Então, não é que é só o legal, né? Você precisa ter o mínimo de infra. A tecnologia, além de você ter que ter uma capacidade de velocidade de internet, a troca do dia a dia é que faz a solução sair. Tem muitas vezes que você trava num ponto que sozinho você não encontra, você chama o colega do lado. Então a tecnologia voltou a ocupar bastante escritório. Então, esses 3 setores que têm se destacado bastante na volta para os escritórios. A tomada de decisão também, né? Quando tem essa troca próxima, ela é muito mais ágil. Muito mais ágil. É muito mais legal de você trocar isso rápido e já tomar uma ação e criar um plano de ação para resolver. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Faz. A troca ainda mais... Por mais que a gente tenha aí a IA crescendo, tudo você pergunta para a IA, né? Hoje, até hoje, você tá com fome e não sabe comer, o que eu como? Né? As pessoas estão doidas, né? A IA tá pensando pelas pessoas. Agora, né? Então eu vi há uns dias atrás umas matérias falando sobre relacionamentos já. Sim. Pessoas se relacionando com IA. Com IA. Tá meio preocupante. A sociedade está um pouco... Mas as soluções por trás da tecnologia saem na troca de experiência. Sem dúvida. A interação. O ser humano precisa de ser humano. As pessoas... acho que a pandemia ensinou isso também, né? Totalmente. A gente precisa de pessoas. A gente não consegue viver isolado do mundo. Não tem, né? Não tem E é como. o que a gente defende muito aqui. As pessoas precisam das pessoas. Com certeza. E a gente projeta para pessoas, né, para que as pessoas possam usar os espaços. Sim. E às vezes, por conta da tecnologia e levar para uma situação mais extremista, quando você, né, colocou agora, a gente sabe onde isso vai parar, mas a gente às vezes tem que aterrissar as pessoas para dizer Detalhe. não é este o caminho. Com Né? A certeza. gente precisa, Principalmente a nova geração, né? com certeza, que precisa de mais orientação. É isso aí. Bom, falando um pouquinho de dados agora, Jean, a tomada de decisão baseada em dados se tornou quase um mantra, né? Sim. Quase um pergaminho ali colado na porta e você fala, tem que seguir aquela isca, né? Então, por que na sua visão a informação é um diferencial competitivo no setor imobiliário? Então, vamos lá. O problema do nosso setor imobiliário é que ele sempre foi assimétrico, né? O corretor tinha uma informação, o incorporador tinha outra, o comprador tinha outra e ninguém tinha... E no final do dia, o que serve? Assim, para o mercado imobiliário isso virou um tabu, né?
Mas vamos ir para um mercado dia a dia, comprar a televisão. Você não vai pesquisar cada televisão, cada loja. Você vai atrás da informação para fazer o melhor negócio. Então a informação ela é fundamental para qualquer tema. Agora, quando a gente fala de imóvel, o que ela faz, né? Por que é tão importante a informação? Você antecipa a tendência, você traz mais eficiência na negociação. Hoje a gente não tem mais tempo, espaço para ficar naquele joguinho 6 meses negociando R$10 para cá ou R$10 para lá. Se você está com esse tempo, você está improdutivo. Não tem, a vida está passando, as coisas estão acontecendo. Você quer atrair capital, né? Então a gente vê fundos de investimentos imobiliários. A gente no Brasil só tem 3 milhões de investidores em fundos imobiliários. Por quê? Porque desconhecem o produto. Por que desconhecem? Porque não tem dados. Então você quer atrair capital estrangeiro. A gente é muito acionado, porque os nossos dados são em inglês, são em português, são em espanhol, por empresas que querem investir no Brasil. Primeira coisa que elas vão olhar é dados. Então os dados eles são fundamentais para a segurança, para antecipação, para eficiência, para atrair capital. Então esse é o propósito da Sila. E abastecer a indústria de dados para você não ter que ficar com o seu cliente perdendo tempo em algo que é básico, é algo que tem que estar lá. Então o mercado sempre trabalhou escondendo dado. Esse dado é sigiloso. Não, esse dado eu tenho uma confidencialidade que eu não posso falar quanto que eu aluguei. Você alugou hoje, amanhã já é outro valor, já é outro, e vamos para frente. Se você assinou um contrato é porque foi bom aquele negócio para você, e vamos divulgar, e vamos ser transparentes. Isso vai trazer, mas os Estados Unidos é tudo transparente, o Japão é transparente. Por que no Brasil não vai funcionar? Não tem mais essa, ainda mais agora, com tanto cruzamento de dados, fontes, etc. Não tem mais como... Eu fazia uma brincadeira que o pessoal que era muito resistente a dividir dados, eu jogava água na mesa e falava, pega essa água. Mas não dava. É o dado, você não pega mais assim, não tem como esconder. O dado está aí. É só você saber o mecanismo de busca e saber utilizar, porque tem muito dado no mercado. Agora, o dado correto e saber utilizar o dado é que é o grande desafio. Hoje já não é mais a transparência importante, por que o dado é importante, é como usar o dado a meu favor. Então, o que isso antecipa para mim? O que esse número quer dizer? O que eu posso fazer com isso? Como é que eu tiro vantagem no bom sentido, né? Porque o mercado imobiliário é dinâmico. Hoje, uma empresa vai vender um prédio, por exemplo, já tem 10 ali. Como é que ele chega primeiro na negociação? Através dos dados, através de eficiência, através de transparência. Muito bom, muito legal. Como os dados do mercado imobiliário pode apoiar os arquitetos, gestores de facilities e empresas de projetos na hora de planejar, né? Se adaptar, ocupar os espaços corporativos? Como você enxerga isso? Então isso é muito interessante, né? A gente, quando eu trouxe aqui para vocês o dado que os escritórios estão diminuindo, né? Mas diminuindo quanto? Qual é o perfil que está se alugando? Então, um arquiteto que vai desenhar uma planta de um prédio novo, né? Eu faço aquela laje tradicional de 2.000 metros quadrados, ou hoje o público procura uma laje que ela pode ser grande, mas mais fragmentada. Antigamente, o alto padrão era uma laje acima de 1.000 metros, divisíveis por 2 conjuntos, ou seja, conjuntos de 500 metros quadrados. Através dos dados, eu já te afirmo que não é mais esse o perfil. Que o perfil hoje está entre 500 e 750 metros, a grande maioria. Então é um exemplo de como você pode usar os dados. Como é que os arquitetos hoje podem usar os dados também? Hoje, as empresas, os inquilinos, eles não querem mais falar com o arquiteto, falar com a construtora, falar com o corretor, eles querem uma solução única. Então você conhecendo aquele teu cliente no detalhe, você consegue buscar o espaço ideal para ele já dimensionar e trazer a solução pronta muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, os dados você tem diversas formas de utilização para o dia a dia, né? E são fundamentais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente pode citar alguns outros que são muito importantes. E, de novo, né, antecipar tendências. Então, antecipar movimentos, você entender de fato, às vezes o cliente se encanta por uma planta e aí você vai por metro quadrado, 1.000 por 1.000 é uma coisa, mas e a eficiência daquela planta? Será que você comporta o número de funcionários naquela mesma planta? Às vezes você precisa de uma planta de 750 metros mais eficiente do que uma de 1.000 metros pouco eficiente. Então, também através dos dados que você vai trazer essa solução que se encaixa melhor ao cliente. Muito bom. Isso é importante, né? Porque você consegue ter a eficiência da laje, a eficiência do espaço e até por empresas, né? Perfil de cada empresa, né? E também, às vezes, tem gente que não quer estar no mesmo prédio que o concorrente.
Então, até o perfil dos ocupantes naquela empresa. Quem está no primeiro andar, quem está no segundo. Eu quero me relacionar, eu quero fazer... Porque hoje as pessoas não querem perder tempo. Então, será que eu vou ter oportunidade de fazer um network no cafezinho do térreo com alguém do prédio? Será que... Então, isso também é importante através dos dados. Pra você saber ali o entorno, quem que vai estar frequentando o dia a dia ali, os mesmos restaurantes, academia, o salão, etc. Também os dados é que vão te trazer isso. Muito bom. Bom, isso é importante mesmo. Vamos falar um pouquinho agora, Jean, de mídia e conteúdo. Tá? Perfeito. A Scylla, além de oferecer plataforma de dados e análises de mercado, né, de escritórios também, se tornou um canal de mídia e conteúdo. Sim. Né? Você trouxe até um pouquinho, que você hoje dá aula, que você traz cursos, né? Então eu acho que com o portal Research, vídeos, podcasts, eventos, como você enxerga o papel da mídia e da produção de conteúdo para o mercado imobiliário corporativo? Então, é fundamental, né? A gente, hoje, quando a gente olha a grande indústria, né? A gente sabe falar de real estate, mas quando a gente vai olhar para dentro dos prédios, quem são os ocupantes? São profissionais liberais, são advogados, são mercado financeiro. Eles não entendem do mercado imobiliário. Então, como é que eles vão aprender a entender? Quando você começar a divulgar mais, quando você começar a debater sobre o assunto. Então, uma das coisas que incomodou muito a Scylla é quando você queria ler sobre o mercado imobiliário, né? A ideia do resource. Por que surgiu o resource? Eu quero ler sobre o mercado imobiliário. Se der sorte, eu pego o valor econômico, vou folhear. É uma matéria do mercado imobiliário. Hoje tem, amanhã pode não ter. Eu vou num portal, UOL, Terra, sei lá, qualquer um. Às vezes tem algum comentário. Então você não tinha nenhum lugar que você pudesse ler sobre o mercado imobiliário. E outra coisa, de forma isenta e independente. Então a Scylla, uma das coisas que a gente preza muito é a nossa independência. Então eu não sou corretor, eu não sou arquiteto, eu não sou proprietário. Eu sou uma empresa independente que analisa o dado e trago a verdade para o mercado. Então a gente não dosa a pílula, a gente traz o que está acontecendo. Doa quem doer, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a gente tem que respeitar as opiniões, mas não dá para esconder o fato. Então essa foi a primeira ideia que surgiu para a gente poder ter hoje. Se você vai lá no portal da Scylla, do Resource, e clica uma palavra, sei lá, cap rate, você escutou alguém falando cap rate, você vai lá e vai ter uma matéria, vai ter a definição, você tem uma busca. Você pode botar lá condomínios logísticos, você vai ter vários artigos que você vai começar a ver uma história, uma sequência de coisas, escrita por jornalistas independentes também. A questão do marketing, né? Quando a gente faz um paralelo, escritório corporativo com residencial, qual o marketing que essas empresas de properties fazem no mercado? Zero. Se você olha uma empresa de residencial, o que é um negócio? Eles compram um terreno, eles aprovam um projeto e eles precisam vender. Sim. 3 meses antes do lançamento, eles saem no jornal, começa a bombardear televisão, jornal, revista, rádio, tudo. Lança o empreendimento, stand de venda, festa, continua. Aí ele entregou lá 6 meses, vendeu, vai começar a obra. Desmonta o stand, continua a obra. Só que ele já lança outro daqui a 1 mês, 2 meses, dependendo, tal, e já continua no marketing. Então ele está com marketing vivo o tempo inteiro. Pega uma empresa de properties, pega a Hines. Onde a Hines divulga os imóveis dela? Pega um fundo imobiliário, que tem imóvel pra caramba. Onde ele divulga? Então a gente começou a olhar para o mesmo mercado imobiliário e falar, cara, vocês precisam se comunicar melhor, vocês precisam divulgar mais, vocês precisam... eu estou com uma vacância de 60%, o que você faz para alugar o seu imóvel? Eu contratei a empresa XYZ. Aí ele pega, põe a pastinha embaixo do braço e vai oferecer para o network dele, que às vezes é pequeno, às vezes é maior. Tá bom, mas você vai depender de uma pessoa só para divulgar o seu portfólio inteiro. Então a gente começou a ficar incomodado. Então a gente trouxe a solução Marketing 360 e aí a gente entendeu que a forma de se comunicar, inclusive a gente está aqui hoje num podcast, mudou. Sim. Então hoje a flexibilidade do trabalho, eu faço academia todos os dias. Eu escuto podcast na academia. É um momento que eu estou lá treinando, esvaziando a cabeça, mas ao mesmo tempo consumindo conteúdo. Não necessariamente de real estate. Sim. Às vezes eu quero inglês, preciso afinar meu vocabulário. Às vezes eu quero ouvir de algum mercado de financeiro, ou eu quero ouvir... Então hoje a forma de se comunicar mudou. Então a gente, além da estratégia do marketing, falou, vamos montar um podcast e trazer as pessoas que de fato fazem esse mercado acontecer. E vamos começar a trazer, as pessoas precisam saber. Hoje, as pessoas, não é de hoje, pega uma rede social e divulga prédio. Você vai ver uma
em público. Começa a divulgar as pessoas responsáveis por aquele prédio, por aquele projeto. As pessoas se comunicam com pessoas. Com pessoas. E não com marca, e não com prédios, propriedades. Então as pessoas precisam vir para frente. E uma forma de fazer isso é através do marketing, através do resource. Tanto é que o nosso resource sempre dá foto de uma pessoa. Por quê? Porque as pessoas se interessam por pessoas. Verdade. E aí você vai fazendo, e aí um marketing que a gente acredita não é um marketing aquele forçado, são pequenas ações espalhadas por diversos canais, porque às vezes aquela pessoa consome só TikTok, às vezes só o LinkedIn, às vezes o Instagram, às vezes todas, às vezes um e-mail. Então a gente foi indo por todas as frentes para poder divulgar o nosso mercado. Sim. O que está acontecendo no nosso mercado e não ficar na percepção de um ou outro. E a gente trazer o máximo de informação para cada um formar a sua opinião. Então, uma coisa é a opinião do Jean, outra coisa é a opinião da Sila, que se confunde muito com a minha opinião. Outra coisa é a opinião de fulano, de ciclano. Está aqui, ó, todos que se envolvem no mercado imobiliário, cada um está dando a sua visão e você vai montar a sua baseada no que você está escutando, lendo, ouvindo. Então, você pode ver, não tem tanta literatura no nosso mercado. Você quer ler sobre o mercado imobiliário? Não tem. Por que o nosso Academy é um sucesso? Porque a gente traz o dia a dia do mercado para as pessoas que trabalham no mercado imobiliário e não conhecem. Não conhece, né? Você pega, por exemplo, o pessoal jurídico de uma empresa de property. Eles não têm ideia o que é o negócio. Eles só sabem a parte de leis. Exato. Você pega a área de novos negócios, pega o contas a pagar. Eles não têm ideia do que é o dia a dia. Então, a gente está querendo desmistificar o mercado e trazer os termos, como se pensa, como que um arquiteto dimensiona, como é que surge, por que que aqui é amarelo, por que que o logo ficou assim. Ontem mesmo meu filho estava falando, eu tenho um filho que é muito curioso, né? E ele falou, papai, você sabe por que o símbolo da Toyota, do carro Toyota é assim? Não, porque tem todas as letras da Toyota no mesmo símbolo. E ele começou a desenhar o símbolo. Olha, São coisas muito interessantes. Estou trazendo um exemplo de mercado automobilístico, né? Mas é importante, porque aí você começa a criar aquele DNA, você olha para a marca de outra forma. Exato. Verdade. Então, essa é a nossa ideia, sabe? É fazer as pessoas gostarem mais. Porque o imóvel tem um problema. Todo mundo acha que entende de imóvel. Só porque Todo mundo é um corretor. todo mundo sabe de imóvel. Todo mundo mora no imóvel. Então, eu entendo de imóvel, eu entendo de elétrico, eu entendo de projeto, eu entendo... Mas a gente está mostrando que não é bem assim. O negócio não é à toa que a gente tem que estudar, né? Temos que trabalhar, Sim, temos exato, que viajar, exatamente. informação, temos que conhecer para Construir poder... repertório, Exato. né? É verdade, é verdade. Eu vejo muito, né, o trabalho de vocês, recebo bastante notícia, informação. Eu repasso, né, dentro dos nossos grupos. Repasso porque tem muita informação legal, né? Então, até no nosso trabalho falando sobre... a gente estava comentando sobre CAPEX, OPEX e tudo mais, eu estava mandando para o time exatamente, ó, queria que vocês dessem uma olhada para entender o que é cada termo, porque isso é legal, é no dia a dia, é o que a gente conversa. Para vocês é fundamental. Eu tenho certeza, como professor, que muita gente não pergunta por vergonha. Com certeza. Você fala na sua reunião, o CAPEX do cliente, o OPEX, vamos tirar, vamos fazer, vamos preservar Isso o caixa. já me aconteceu. E Sabe, aí- com arquitetos, eles falam, desculpa, eu não entendi, mas eles estavam Tem falando. pouca gente que verdade. tem... as pessoas têm vergonha, né, de perguntar. Sim. E quando a gente vai dar aula, a gente fala, não existe pergunta boba. Porque a sua dúvida é a dúvida do colega, a dúvida do outro. Então, não vamos ter vergonha. A gente está numa sala de aula e a escola da vida. A gente está na escola da vida, que é a melhor escola que existe. Com Se a gente certeza. tiver essa limitação, a gente vai se limitar. Então, por isso que a gente vai nesses termos. A gente vai buscar coisas que não são óbvias, né? Não é aquilo que vai dar uma grande manchete, mas vai mudar o conhecimento das pessoas. Esse é o propósito da Ciro. E muda. Eu acho que assim, o óbvio ele precisa ser dito e relembrado. Com né? certeza. E eu vejo muito movimento de vocês, e o Léo compartilha mesmo com a gente, eu também recebo diretamente, que vocês querem dar acesso. É isso. Acho que isso é que muda o jogo de um profissional que está começando agora, ou às vezes é mesmo aquele que já tem um pouco mais de experiência, mas que se limitou na trajetória de Sim, não precisa ter se acesso, reciclar. né? De não buscar essa informação, de não entender como é que se pode comunicar também. A comunicação é de vocês, de trazer esse conteúdo, parabéns. Realmente Obrigado. É um movimento que a gente apoia. E a gente Obrigado, tá obrigado. sempre Muito bom junto mesmo, também. muito bom mesmo. Bom, falando um pouquinho agora de educação, né? Voltamos para esse tema. Então, falando um pouquinho de educação para o mercado imobiliário. Perfeito. A Sila tem um projeto, né? Tem um projeto educacional, que é a Sila Academy, né? Você já tocou nela aqui em alguns momentos, os tópicos, né? Os insights aqui, no qual a Thaís, que é a nossa fundadora, né? CEO da Workplace, também participou, Uma né? aula brilhante, Uma aula, né?
e tenho certeza que também foi muito brilhante e enriquecedora para todos que assistem, né? Com uma apresentação sobre arquitetura e ocupação, né, para uma turma para falar de escritórios. Por que investir em educação? Né? E como os profissionais podem se preparar melhor para atuar no mercado corporativo? Se você quer transformar uma indústria, se você quer transformar uma coisa, o único caminho que existe é através da educação, conhecimento. Então, para a gente, o propósito da Sila, a gente trouxe uma disrupção para o mercado, ou seja, transparência de mercado. Como é que eu convenço as pessoas? Através da educação, mostrar que aquilo é importante para a pessoa. E ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que muita gente, de novo, né, a gente se forma as pessoas do nosso mercado, né, se formam em arquitetura, se formam em engenharia, se formam em direito, se formam em marketing, todas as profissões permeiam o mercado imobiliário. Mas aonde elas vão aprender o dia a dia do mercado imobiliário? Então, essa ideia surgiu na pandemia, que eu olhei para o meu escritório, eu mencionei, né, sou pai de 3 filhos, na pandemia eu tinha um filho com 2 anos, outro com 4 e uma menina de 12. Eu falei, o que eu vou fazer aqui de casa? Como é que eu vou trabalhar aqui com dados, análises? Eu vou para o escritório sozinho todos os dias, todos os meus funcionários em casa, respeitamos todos, mas eu ia para o escritório todos os dias. Não encontrava com ninguém, subia elevador. E aí eu falei, as pessoas estão em casa, então vamos começar a divulgar conhecimento. E comecei a fazer o Sila Academy sozinho. Teve uma aula que eu dei, tinham 700 pessoas. Eu falei, tem oportunidade de dinheiro e tem demanda para isso. E a gente foi aperfeiçoando o Academy. Então, eu falei, não adianta só o Giancarlo dividir a experiência, trazer o conhecimento, vamos trazer as pessoas que a gente chama de aulas, né? Mas é uma palestra de 1h30, 2 horas, que você não encontra em lugar nenhum. O que a Thaís dividiu, o dia a dia, como pensar, como fazer, o porquê das coisas, você não encontra em livro. Então, o Academy ele vem como ser um curso de curta duração, mas um curso prático do dia a dia. Então, são pessoas de mercado que vão falar as suas experiências e como faz para fazer um projeto, qual é a ânsia dos clientes, o que ela está vendo nesse dia a dia. Então, a gente faz isso para comercialização, o que mudaram nos contratos. A gente faz isso para fundos imobiliários, né? Então, como avaliar um fundo, quais são os termos. Então, a gente traz especialistas dos fundos imobiliários. Então, a gente foi montando uma grade onde a ideia é passar desde a concepção de um projeto até o uso final do cliente, até a comercialização, ou seja, a locação ou venda. Então, a gente já está há 5 anos com esse projeto. Graças a Deus, a gente já formou mais de 400 pessoas e é um sucesso. Tem demanda atrás de demanda, o tempo inteiro as pessoas buscando, sempre tem lista de espera. A gente fez a gente tem o Basic, né, que é o mais básico, e depois a gente tem o Advanced, que aí são cases reais do dia a dia. Legal. Que aí a empresa traz, a gente foi comprar esse terreno, a gente passou por essas dificuldades, a obra aconteceu isso. Aí a gente traz uma empresa de engenharia que vai falar, a gente tinha um budget de 100, estourou por 130. Por quê? O que aconteceu? Então a gente traz, como se fossem os bastidores, mas aquilo que de fato é o dia a dia de uma empresa no mercado imobiliário. Quando a gente fala de logística, a logística ela é muito recente no Brasil. A gente fala de galpão logístico com 13, 14 anos. Você não tem tanta gente formada para operar num dos mercados mais promissores. A gente fala de multifamily, é um mercado recém-nascido aqui. Acabou. Muita gente. Então, como é que a gente faz o nosso mercado entender da indústria? Através da educação, através do conhecimento, através dos dados. Então, esse é o nosso propósito. É sempre trazer um pouco do futuro, que a gente está no futuro, que é os Estados Unidos, a gente é o nosso dia a dia, mas com consistência e convencendo por que aquilo deve ser feito e como deve ser feito. Então, através da educação é a chave para mudar qualquer indústria. Muito legal, muito legal. A gente também compactua, né, Com dessa certeza, parte muito de educação. conectados. Estamos Que a conectados, gente né? também acredita que é isso que muda o mundo. Ah, legal. Olha, o bate-papo tá uma delícia. Você já trouxe muito conhecimento bacana, mas a gente já vai se encaminhando aqui pro final. Desculpa, eu falo demais. Imagina, que Pelo bom. contrário, poderia ficar aqui horas, né, debatendo sobre dados. Mas eu queria te trazer aqui 2 perguntas. Primeiro que a gente tem um movimento muito que fala sobre o poder da ambiência, né? O quanto o ambiente devolve. Eu queria saber de você o que o ambiente te devolve. Nossa Senhora. O que o ambiente me devolve? Depende do ambiente. Não, assim, o ambiente... Aqui a gente está falando muito mais no cunho profissional, né? Certo. Então, dentro da Sila,
né? Como vocês tratam o ambiente, as pessoas que estão ali pertencendo, né, a esse ambiente. O que você acha? Porque a gente entende, sim, que o ambiente molda comportamento. Exato. Então, assim, o que você entende que o ambiente ele tem te devolvido? Então, eu tento criar dentro do nosso escritório um ambiente acolhedor. Porque, assim, no final do dia, o que é uma empresa? São as pessoas. Exato. Então, se eu não tiver as pessoas na sua plenitude, ou seja, elas confortáveis, entregando, produzindo, num ambiente tranquilo, um ambiente leve, isso vai contaminando o outro, e você vai prejudicando tudo. Então, o ambiente ele precisa ser arejado, ele precisa ser claro, ele precisa ser inspirador, as pessoas precisam de inspiração. A gente fica o tempo inteiro buscando análises diferentes. Da onde eu vou me inspirar? Eu sei onde eu me inspiro. Eu tenho o meu jeito de me inspirar, o meu autoconhecimento. Eu vou dividir com vocês. É tomando banho. É tomando banho que vêm as minhas ideias. Sempre tomando banho. E como eu faço academia todos os dias, eu tento fazer na hora do almoço. Se não faço é no meio da manhã, no meio da tarde, mas eu faço todos os dias. Quando eu estou num momento muito difícil, eu não quero mudar o ambiente da minha empresa, eu vou para a academia, treino e tomo banho. A solução aparece. Então, eu tento transformar o ambiente como se fosse uma extensão da casa dos meus colaboradores e deixar ele o mais leve possível, dentro de uma harmonia, porque cada ser humano tem a sua necessidade, cada ser humano. Então, você tem que conciliar, viver numa sociedade. Não é porque eu gosto de comer feijoada que eu vou comer uma feijoada, cheirar o escritório inteiro. Você tem que ter limites, né? Verdade. Então, o ambiente ele é parte fundamental para o teu sucesso. Se o teu ambiente é ruim, você não vai ter sucesso. Você vai chegar nervoso, você vai ficar estressado, você vai devolver isso. Então, quando você está num ambiente aqui, a gente está numa feira, num stand, você olha plantas, isso traz natureza, paz, eu gosto. Uma cor amarela, me acalma. Então, é extrair do ambiente. Às vezes, você está num ambiente diferente que não está naquele seu agrado, mas você sempre tem um lado bom que você pode tirar das coisas. Então, o ambiente me devolve muita coisa, mas ele devolve daquilo que eu dou também. Então, se eu boto muita energia ruim num negócio, o copo vai quebrar. Exato. Então, acho que é uma troca. O ambiente com a nossa energia e tudo gira em torno de energia. Eu acho que esse é o caminho. Uma resposta bem... Muito bom. Pergunta profunda, uma resposta um pouco filosófica. Muito bom. E como é que a gente fala de workplace, e você como CEO e líder, né, gestor de uma empresa, eu queria saber, se você tivesse um poder, né, de transformar ou de mudar algo nos workplaces pelo mundo, sendo uma empresa pequena, média, grande, o que você traria, né, para de fato que as pessoas, através dessa sua ação, recebessem algo melhor, né? Olhando, já que você falou muito sobre as pessoas e se conecta com a gente, qual seria a sua ação, né, como CEO, para poder melhorar a vida das pessoas? Eu acho que a gente deu um grande passo com a pandemia, que hoje eu acho que a palavra que molda melhor assim a nossa sociedade é a flexibilidade. Então, você ser flexível. Por exemplo, eu sou um cara que produzo muito de manhã. Eu acordo cedo, eu acordo todo dia 5h30 da manhã. Eu não sou do clube dos 5, que eu tenho que levar minha filha na escola. Então, eu prefiro levar a mais velha na escola, porque ela entra às 7 da manhã. Então, eu deixo ela 10 para 7, 7h10 eu estou na minha mesa. Eu podia ir para academia às 7 da manhã, nem atrapalhar o horário de ninguém. Mas é o horário que eu melhor produzo. Então, eu gosto de produzir das 7 às 11h30, é o horário que eu produzo. Mas tem gente que prefere produzir das 6 da tarde às 9 da noite. Então, eu acho que trazer um ambiente mais flexível, onde as pessoas possam saber, com maturidade e com entrega, extrair o melhor delas, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, vou sair no horário de pico, eu vou ficar 1h30 preso no trânsito. Não é mais inteligente eu trabalhar da minha casa 1h30 e ficar 20 minutos no trânsito? Então, isso que eu gosto de trazer para meus funcionários, né? Vou te dar um exemplo lá na Sila. Você pode perguntar para qualquer funcionário. Eu sou muito persistente, né? E assim, não é todo dia que você tem vontade de ir para academia. Por mais que você goste, você tem que dar o exemplo, né? Então, eu mudei muito radicalmente no sentido comigo mesmo, né? Então, eles olham e eu permito que qualquer um vá. Se você quer malhar 3 da tarde, levanta e vai malhar. Eu não tenho problema com isso. Eu não quero ver ninguém sentado fingindo que está trabalhando. Eu quero que você seja produtivo. Então, acho que essa é uma preocupação hoje das pessoas se entenderem.
com elas mesmas. E aí eu vou para um outro ponto que eu acho que é as pessoas hoje consomem tanto conteúdo ruim, porque tem muito conteúdo ruim. Elas geram tantas expectativas e elas vão que eu acho que hoje as pessoas estão com muita dificuldade emocional. Então a gente precisa trazer para o ambiente uma empresa que ela seja flexível e ela cuide do bem-estar mental e emocional das pessoas. Porque a partir do momento que você entende o ser humano, ele entende qual é o objetivo da empresa, ele entende o que a empresa espera dele, e ele se entende e sabe como entregar aquilo da melhor forma, você já está dando um passo muito à frente. E aí você traz outras políticas, né, do bem-estar, então ambientes acolhedores que façam a pessoa querer estar no escritório. Então isso a gente tem muito na Sila. Às vezes tem funcionário que fica lá até 9, 10, pô, vai para casa. Ah, não, mas eu tenho... Cara, a gente não é médico, a gente não lida com vidas, a gente tem entrega, mas você também tem vida. Então a gente tem que, dentro da flexibilidade, ajudar as pessoas a encontrar os seus equilíbrios. E eu acho que como líder, nós somos líder de pessoas. Então entender o propósito das pessoas e ser o mais transparente possível. Olha, a empresa está passando por isso, está acontecendo isso, todo mundo aqui quer aumento, a gente precisa ganhar mais dinheiro. Como que ganha mais dinheiro? Atraindo mais cliente. Ganhou cliente, todo mundo ganha. Então uma coisa... Não aquela coisa, sabe, aquelas reuniões de board fechadas que ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo com medo. Acho que isso ficou para trás. Eu acho que hoje o diálogo, então, o que eu mudaria é isso, cuidar mais da forma emocional das pessoas, deixar as pessoas mais maduras, mais tranquilas para poder fazer o que elas têm de melhor, que é a entrega do trabalho, e viver dentro de casa. Eu acho que tem muita família destruída por conta disso. Então, o equilíbrio. Se eu sou CEO, eu posso sair, como eu fiz na sexta-feira, 3 da tarde, para buscar meu filho na escola, por que ela não pode? Por que ele não pode? Filhos são filhos. Necessidades das crianças são as mesmas. Eu não sou melhor que ninguém. Então, eu acho que e esses são os valores que eu passo para a minha equipe. Né? Eu acho que as pessoas, se eu pudesse colocar um no lugar do outro, eu sirvo café na minha empresa. Não é porque eu sou CEO que eu não posso servir. E uma coisa que as pessoas fazem, o dia que você recolher lixo com um copo de café dentro do lixo, você sair arrastando e se sujar, você vai aprender que jogar copo cheio de líquido dentro do lixo é ruim para quem vai pegar. Então, eu gosto muito desse exercício de se colocar no lugar do outro para entender a dor do outro. Então, transformar as pessoas, o ambiente, uma coisa mais harmônica, acho que é benéfico para tudo. Eu acho que esse é o desafio que a gente vai ter e que se eu pudesse mudar, de novo. Então, em resumo, né, um ambiente agradável, com flexibilidade e um cuidado especial para o emocional das pessoas que ali convivem. Porque no final do dia você vive mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a sua família. Com certeza. Por mais gestores e líderes como você. Imagina. Inspirador. É isso que a gente muito quer, bom. de verdade. Imagina. É isso que a gente lidera, né, como reflexão, que a gente traz para os CEOs das empresas, para que realmente a gente cuide das pessoas. Sim. E tem muita resistência ainda no mercado. Então, olha, obrigada por compartilhar a sua Imagina, visão, porque imagina. realmente é inspiradora. Imagina. E a gente se conecta ainda mais por isso. Quero super agradecer a tua Obrigado, presença aqui. Foi um excelente bate-papo. Obrigado. A gente vai falando, tenho vontade de ficar aqui horas falando. Imagina. A gente fica aqui horas batendo Obrigado, papo, né? obrigado pelo tempo, pelo convite. Parabéns, eu sou Obrigado muito a você. favor disso, dessa iniciativa de dividir conhecimento, de troca de ideias, troca de experiência. Eu sei que a gente tinha um tempinho menor, eu falei demais, mas Imagina, foi espero maravilhoso. Adorei. seja produtivo. Já, muito obrigado. Obrigado a Muito vocês. Muito obrigado.